Dando continuidade à nossa série de entrevistas aqui em Florianópolis, na Sacaro Floripa, que está sendo o nosso estúdio nessa edição. Ana Trevisan, seja bem-vinda à entrevista. Obrigada, querida. Obrigada. Prazer estar aqui contigo. Ana, vamos começar pela Casa Cor Santa Catarina, Espaço Jardim Bem-te-Vi. Como que foi a concepção desse projeto? Enfim, nos conta. Então, é a nossa sexta participação na Casa Cor, né? Esse ano é incrível, mas todo profissional deve falar a mesma coisa. Eu realmente não tinha intenção de fazer a mostra, mas quando eu cheguei lá e visitei a casa que eu já conhecia, uma casa bem, assim, uma edificação bem no centro da nossa cidade, uma edificação que conecta muito, e olhei como estava todo aquele jardim, não resisti. E aí a gente está fazendo o jardim em frente à fachada frontal, mas junto com isso eu trouxe uma proposta também de um legado para essa edificação, né? Não só fazer o jardim para a mostra, e sim a gente fez uma recuperação ambiental nas áreas de talude em frente à edificação para ficar para o espaço depois. Então eu contei com a ajuda de órgão ambiental aqui de Florianópolis, amigos ligados também a essa parte de ambiental, para fazer a retirada das vegetações exóticas e ativar aquele espaço como organismo vivo, né? Trazendo espécies nativas para que a gente tenha também no espaço não só uma questão funcional, sabe? Um pouco além do que a Casa Cor muitas vezes proporciona, né? A beleza do olhar, mas também ter ativada essa questão funcional do espaço. E esse cuidado, né, com toda a história desse patrimônio. Eu acho que tu respeitou muito bem isso. Essas árvores nativas, espécies nativas também trouxeram essa bagagem, né, de história. Sim, eu sempre assim, eu acho que quando a gente vai fazer Casa Cor, a gente tem que procurar ser, ou qualquer projeto, né, mas em especial quando a gente se expõe, como numa mostra de decoração, a gente tem que buscar a coerência do lugar que está inserido. Né? Então, assim, trabalhar um jardim numa fachada, num prédio histórico tombado, exige da gente também que a gente seja coerente com esse meio, entende? Então, assim, muita gente fala sobre edificação tombadas, mas poucos jardins tombados a gente tem no Brasil. Né? Então, é a segunda vez que eu faço já a Casa Cor em casa histórica, e eu sempre procuro fazer essa relação, assim, sabe, de como é que esse jardim vai ser mimetizado dentro desse ambiente, como é que ele vai impactar de uma maneira positiva dentro do ambiente, né, como um todo, nessa relação com o edifício. Então, é uma coisa assim que eu tenho dentro de mim, porque eu gosto muito de casa antiga e sempre fico analisando, pensando, e aí para essa edição acho que a gente se saiu muito bem ali na frente, tá um jardim bem bonito, vale a pena a visita. E foi uma percepção minha que a Casa Cor, essa edição, ela tá valorizando ainda mais a vida lá fora, essa parte externa, esse respiro. Então, muitas pessoas fazendo registros ali, né? Eu percebi no teu espaço, o quanto isso é importante também, né? Essa vida na área externa, né? Essa conexão com a natureza. Eu acho que, de certa forma, tu incentiva isso com esse espaço, né? A gente trabalhou também essa questão dos sons, né, que a cidade tem. Tanto dos sons dos pássaros, que a gente às vezes nem percebe, mas é acordada por eles, né? E também os sons da cidade que envolve questão do tráfego e tudo mais. Então, a gente tá olhando para isso nesse ambiente faz com que a gente se conecte no espaço, né? Para quem visitar, para quem for conhecer, a gente colocou também umas pedras grandes que remetem aos seixos de rio que se chamam Stone, em vários tamanhos, para que as pessoas sentassem ali, ficasse um minuto, né, pensando, vendo a magnitude daquela árvore, de tudo que está ali em volta, de todos os organismos vivos que vivem ali também, e se conectar mesmo com a natureza de maneira prática, né? Então, eu acho que essa edição da Casa Cor, ela tá muito voltada para isso, assim, para os espaços externos, isso é muito positivo. E é algo que está envolto de um espaço super urbano, né? A gente não imagina quando desbrava, uau, né? Tem isso aqui, né? Tem esse trânsito, esse tráfego, e logo em seguida tem esse efeito sonoro de fora para dentro, mas quando chega ali, há uma pausa para contemplar a natureza. Exatamente. Eu estava lendo até um dos artigos ali históricos que falava que quando o colégio foi construído, ele já está bem elevado do nível da rua, né? Então ele tem um muro ali que deve ter mais ou menos uns 6 metros, eu acredito. E isso era justamente para fazer com que a edificação tivesse imponência na rua que ela estava inserida.
né? Então é por isso, porque tu sobe a escadaria e quando tu chega lá em cima tu fala, uau, sabe? Não esperava tudo isso aqui. Então acho que converge muito com o que tu estás falando, assim, quando a gente chega naquele ambiente, a gente realmente vê um ambiente super diferenciado, né? Porque tu não espera no centro da cidade que tenha um flamboyant gigante, que tenha árvores tão grandiosas quanto lá no espaço tem, né? E essa é a tua sexta participação na Casa Cor. O que que isso representa? Eu acho que já é a 12ª participação nossa em mostras, né? Eu já tenho 18 anos de escritório. Acho que é a maturidade, sabe? Chegando, assim, você poder mostrar a maturidade do seu trabalho, o que você vem desenvolvendo nesses últimos anos, né? Se posicionando também no mercado de uma maneira diferente. Então, eu acho que... Sou suspeita, mas eu tô muito apaixonada por esse jardim desse ano, assim. Ele tem repercutido super bem, assim, para nós. Eu estava lendo um dado que eu achei bem bacana a gente trazer para a entrevista, ó, instituições respeitadas internacionalmente, como a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, divulgaram estudos sobre os benefícios da relação do homem com a natureza. E uma das informações que me chamou bastante atenção, que foi divulgada até pela revista Veja, diz que morar perto de bosques, parques, jardins está associado a maior longevidade, né? Aquilo que todos nós queremos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a pandemia... Eu vou fazer uma relação, assim, né? A gente tá saindo da pandemia, né? Vivendo um outro momento. E quem que no momento que se voltou para dentro de casa não sentiu necessidade de estar ao ar livre, né? Então, para quem morava em apartamento, a sacada era o seu ar livre. Para quem morava numa casa, o quintal era o seu ar livre, né? Então, essa força que leva a gente para fora, para a gente se conectar com a natureza, ela é essencial para a nossa qualidade de vida, né? Então, todos esses estudos, na verdade, eles mostram para a gente que o bom é viver lá fora, né? Não só dentro das nossas casas, mas também viver lá fora. E acho que isso foi o que a gente mais sentiu falta nesses 2 últimos anos, né? E é algo que a gente estava falando isso em off, né? Que as novas gerações estão voltando a isso, no caso, a nossa geração reapresentando, resgatando isso para os nossos pequenos, né? Para eles terem esse contato com a natureza. Sim, ó, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Minha filha estuda num colégio que é pequeno, mas que tem uma área de lazer super legal. Tem um escorregador na árvore, tem casa na árvore, tem horta, sabe? Tem pé de amora para ela ver como é que as coisas acontecem. Eles são incentivados a também fazer o cultivo, né? Então, assim, são esses pequenos atos que fazem com que a gente se reconecte com a natureza. Porque eu penso que durante um bom tempo, o legal era o crescimento da cidade, as avenidas, as ruas, né, os nossos apartamentos, e tá rolando um movimento ao contrário, né, que a gente fique cada vez mais próximo da natureza. Então é bacana a gente pensar que o nosso filho, o nosso sobrinho, a nossa criança, é legal que ele tenha esse convívio com a área externa também, de a gente mostrar como tudo isso é importante na nossa qualidade e bem-estar, né. E os clientes têm buscado isso para as suas casas? Eu acho que principalmente um assunto parece batido, mas não há como dizer que não tivemos aí 2 momentos que tivemos aí um hiato aí da pandemia e realmente algumas coisas foram ressignificadas. Eu até trouxe um dado. Eu tava lendo nessas buscas de internet, assim, até para me preparar para nossa entrevista, e eu vi que tem estudos que já mapearam, né, que houve um crescimento de 12% no segmento do paisagismo como um todo. Isso envolve compra de plantas, projetos, essa ativação, porque eu vejo, na verdade, né, que as pessoas, quando elas pararam, olharam para suas casas, viram o potencial das suas áreas externas e viram o quanto estavam desvalorizados, buscaram profissionais qualificados na área. E pela minha experiência, né, meu escritório triplicou, quase quadruplicou o número de projetos. Então a gente cresceu, a gente se mudou, a gente está, né, trabalhando pra caramba em vários projetos, tanto de hospitais, de colégios, de residências, de condomínios, de sacadas, de rooftops. Então, todo mundo começou a olhar diferente para isso. E isso é bom, porque aquece um mercado que nem sempre foi muito valorizado, sabe? E hoje eu vejo que o paisagismo ele ganhou uma proporção muito importante na vida das pessoas. E elas já entendem culturalmente que elas precisam, além de um arquiteto da casa, um arquiteto de interiores, um arquiteto ou um paisagista para sua área externa, que isso vai somar
sabe? Então, acho que é muito legal, porque todo mundo cresce junto, os espaços ficam mais qualificados, mais pensados e as pessoas mais felizes. E o reflexo desse crescimento é também o rebrand da tua marca, o crescimento da marca Ana Trevisan, que vive um novo momento, não só de marca, mas de espaço físico também, né? Também. Eu gosto muito, assim, de fazer um paralelo, porque eu comecei só fazendo paisagismo, quando aqui na cidade tinham poucas pessoas que faziam isso, e aí por uma questão estratégica de mercado, eu precisei abrir um pouco, até porque gostava também da área de interiores, essa coisa de combinação de tecido, sempre foi uma coisa que... Porque eu já gostava de moda, então ali eu exercia uma coisa que me dava bastante prazer, assim. E aí eu acabei fazendo, durante uns 4, 5 anos, projeto de interiores, mas aí quando a minha filha chegou, eu não consegui mais, sabe? Ir no centímetro e no 1000 metros, assim, a coisa ficou muito difícil para eu acompanhar, porque o interiores é isso, né? No centímetro, para mim, ele funcionou sempre muito assim. E aí eu comecei a fazer um momento de transição, né, de carreira, para voltar a me posicionar novamente só no paisagismo. É na arquitetura de exteriores, como a gente fala também. E aí, dos últimos 4 anos para cá, isso começou a vir mais forte, mais forte. E aí, eu busquei um escritório para fazer o rebranding da marca. A gente fez um estudo super legal até sobre vários setores do paisagismo no Brasil e fora. E aí, dentro desse nosso estudo, a gente chegou em espaços vivos, né, para representar o que a gente tem desenvolvido no escritório nos últimos anos, né? E eu particularmente adorei. Então, agora o nome do nosso escritório é Ana Trevisan Espaços Vivos, porque como a gente tem um time também, eu tinha essa vontade de incluí-los mais, né? Porque é o nome de uma pessoa, assim, é o nome de uma pessoa, mas não sou só eu, né? São várias outras pessoas que constroem comigo. Então, as pessoas que trabalham no meu escritório, elas fazem com que a gente crie espaços vivos. E daí, isso tudo começou a vir muito forte, assim, e a gente está lançando agora, junto com a Casa Cor, esse novo posicionamento. E além desses espaços vivos que o escritório cria, né? Eu gostaria que tu comentasse também sobre a importância do teu trabalho, que complementa o trabalho arquitetônico, né? Que enaltece, né? Porque não é somente o paisagismo, mas há também luminotécnico junto, que enaltece aquele arquitetônico. O quanto isso acrescenta para um projeto arquitetônico, assim, um exemplo. Quando a gente pensa em casa, né, num residencial, ou seja, num condomínio, e a gente vê, assim, aquela magnitude daquela obra, sem, pelo menos no meu olhar, assim, sem um belo paisagismo, ela não fica tão na sua potencialidade, né? O paisagismo e a arquitetura, eles estão muito lado a lado. Então, eu brinco, né, que a gente consegue identificar muito bem um jardim que é pensado, planejado, combina com aquela edificação, e um jardim que não, né, que é feito de outra maneira, de repente com outras soluções. E não é um julgamento, né, mas é só pensar que a gente tem que valorizar toda a edificação. Então, eu acho que o trabalho do paisagista, ele vai muito nesse caminho, sabe? É como se fosse o trabalho de uma... Ele complementa, né? Não adianta nada uma casa de milhões e um paisagismo de centavos. Não vai valorizar a casa, né? E a iluminação vem junto, assim como a irrigação. Então, toda a parte de área externa, ela também tem que ganhar tanto valor quanto interiores, quanto arquitetura. Mas para isso acontecer, quanto antes ela entrar, mais valor as pessoas vão dar. Então, faz já um tempo, né, que a gente está numa construção com os escritórios de arquitetura para inserir o paisagismo junto com a edificação, porque aí a pessoa, ela começa a entender aquilo como um todo, sabe? E não como uma parte descolada que chega no final da obra e que daí lá no final da obra ela já não vai ter todo aquele recurso disponível que ela gostaria, né? Às vezes não é só uma questão de poder, é uma questão de gostar e também uma questão que envolve ali o momento, né? Então, quanto antes o paisagismo entrar, é melhor para todo o resultado final. Sensacional, né? E realmente é isso que tu falou. Que bom, né, que a gente tem aí esse crescimento, porque nada melhor como esse contato com a natureza em casa. Acho que muitas pessoas também redescobriram as suas casas nesse período que a gente passou e que não sabiam, né, o potencial desse paisagismo, o quanto isso ia influenciar na sua qualidade de vida. Então, muito bom a gente poder relatar e constatar isso
né, que as pessoas estão vivendo uma vida lá fora com mais qualidade e valorizando, né, também. E eu espero que elas continuem cada vez mais, porque sustentabilidade é também, né, várias coisas. Então, não é só a gente cuidar do nosso lixo, da gente cuidar da nossa energia, a gente cuidar também do meio que a gente está se inserindo de uma maneira social, né? Veja bem, se você impermeabilizar todo o solo da sua casa, colocando pavimento ou outras coisas, você não vai estar deixando aquela água da chuva infiltrar, né? Então, tudo isso também move o nosso ecossistema. Então, a gente tem que pensar um pouco além da nossa função social aqui no mundo, sabe? Então, o paisagismo, ele tá muito atrelado a isso, a questão de sustentabilidade com ênfase no agora, sabe? A gente falou, agora tu falou isso e aí me acendeu aqui. Essa questão de residenciais, mas em condomínios verticais, como que é a atuação do teu trabalho? Isso acontece? Sim, a gente tenta, de uma certa maneira, inserir o máximo que a gente consegue de vegetação. Claro que muitas vezes, quando a gente trabalha, por exemplo, em pilotis ou uma situação diferente, é vasos, é floreiras, né? Mas, assim, qualquer situação a gente pode construir um belo jardim, né? E eu tento, sempre que possível, trazer uma questão de uma horta, de um pomar, sabe? Para conectar mesmo as pessoas com aquele espaço, colocar mais árvores, porque não é só sobre palmeiras, né? A gente tem que ter espaços que fiquem agradáveis para as pessoas sentarem, para elas ficarem um pouco ali, sabe? Então, criando esses espaços ao ar livre, você vai criando conexão com as pessoas e elas vão utilizando mais a área externa. Ah, Ana, mas isso gera manutenção? Sim, gera, como tudo na vida, né? Então, assim, nada mudou. A gente só precisa fazer com que isso aconteça automático, né? Então, por exemplo, a gente usa muito nos nossos projetos a questão da irrigação, porque aí é uma coisa que já fica automatizada, né? A questão de uma iluminação também, porque daí tornando o lugar mais seguro as pessoas vão frequentar mais. Então, assim, tem possibilidades desde uma sacada de 3 metros quadrados até uma área super grande para a gente criar espaços que as pessoas possam realmente vivenciar a vida lá fora. E você trabalha bastante em parceria com as construtoras. Elas também já têm essa mentalidade que a gente precisa trazer o verde nas áreas comuns também, para as pessoas, não só nos seus apartamentos, mas de viver essa vida lá fora, dentro dos residenciais verticais? E aí eu vou te dizer que, novamente, assim, eu vi uma mudança de comportamento, sabe? Antes parecia que a gente estava criando mais uma coisa para ter mais manutenção no condomínio e isso encareceu o condomínio. Agora é uma necessidade. As pessoas querem, elas compram porque tem. Entende? Tipo, elas vão comprar aquela área porque lá elas vão ter um pomar, elas vão ter um fireplace, elas vão ter uma área que vai ter um redário, elas começam a visualizar essa área externa como uma extensão da casa delas. Então, assim, eu vejo que empreendimentos que elaboram mais as áreas externas são mais bem vendidos. Né? Então, isso é... E aí, para a construtora tornar isso real, o ideal é que ela tenha um profissional atrelado junto com ela para a construção desse espaço. Ana, adorei bater um papo contigo, conhecer um pouquinho mais também. a fundo o teu trabalho. Queria te agradecer e queria também que tu deixasse aqui as tuas redes sociais, site, fazer um convite para o pessoal estar na Casa da Cor Santa Catarina. Sim. E acompanhar, visualizar esse trabalho que está incrível. A Casa Cor vai até dia 30 de outubro, aqui em Florianópolis. Pode encontrar mais dados através do Instagram da Casa Cor. Mas quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, pode acessar o nosso site, anatrevisan.com. É um pouco mais atualizado que o Instagram. Instagram a gente não consegue dar tanta atenção, mas também tem bastante coisa lá para conhecer mais sobre o trabalho. E aí o Instagram é anatrevisan, @espaçosvivos. Perfeito, obrigada, Ana. Obrigada.